Fala empreendedor, empreendedora, filhos de Deus. Aqui hoje, a partir da minha devocional, eu tive um insight interessante aqui sobre a história de Gideão, que eu quero compartilhar com vocês. 5 lições que eu aprendi que eu percebi sobre a forma como Gideão conduziu as ordens de Deus, né? Basicamente o contexto, acho que todos já conhecem da história de Gideão, que é a história dos 300, né, os famosos 300. Eles tinham que lutar contra os midianitas e Deus estava com Gideão, Deus levantou Gideão para lutar contra os midianitas, e aí formou-se um exército ali de israelitas e Deus falou, olha, você não vai levar esses milhares de homens aqui não, porque senão eles vão achar que eles venceram a guerra porque eles eram muitos. Você vai levar só 300 homens. E aí fez um teste ali, né, da forma como eles bebiam a água no rio, e Deus selecionou os 300 homens que o Gideão deveria levar para a guerra. Em resumo, é isso. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem de Gideão está em Juízes 8 aqui, que diz o seguinte, porque depois que Gideão foi para a guerra com os 300 homens, espantou os midianitas, ele chamou a ajuda de algumas outras tribos para que eles pudessem capturar e matar os que tivessem fugido ali da tribo dos midianitas. Então, uma dessas tribos que foi chamada para apoiar foi a tribo de Efraim, os homens de Efraim. E a passagem de Juízes 8, que me chamou a atenção, ela diz o seguinte, ó, então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele disse, que mais fiz eu agora do que vocês? Então o que eu fiz que é melhor do que vocês fizeram? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Então veja só, Gideão espantou os midianitas e depois quem conseguiu capturar os príncipes dos midianitas foram os homens da tribo de Efraim. Depois de dizer isso, ele abrandou a ira daqueles homens de Efraim, né, contra Gideão. Então olha só, o que Gideão fez aqui, isso me deu 5 lições, eu consegui extrair 5 lições a partir dessa passagem que tem a ver com a liderança da sua organização. A primeira delas é que Gideão utilizou da humildade, a gente tem outros vídeos sobre humildade estratégica aqui, utilizou da humildade para conter um conflito que poderia ser um conflito imenso, um conflito enorme. Se Gideão tivesse tentado assumir a glória do resultado para si, simplesmente porque ele estava liderando, ele provavelmente teria um problema não só com Deus, mas também com o pessoal da tribo de Efraim, fora outras que a gente pode não ter a noção aqui de que estavam nesse contexto que não está relatada no livro, mas é um sentimento comum do ser humano querer assumir a glória, os louros, né, assumir ser reconhecido. Então, devido ao fato de Gideão ter utilizado da humildade, ele conseguiu conter um conflito que poderia gerar uma série de outros problemas. A segunda lição é que, veja só como é interessante, né? As pessoas, os efraimitas aqui, eles se sentiram nervosos, eles ficaram revoltados, talvez por um alto grau de vaidade que eles estavam aqui, que eles queriam ser chamados, eles queriam participar, eles queriam ser reconhecidos por aquilo. Porque assim que Gideão os reconhece pela sua contribuição, eles se acalmam. Então, ou seja, no final das contas, o que eles queriam mesmo era participar de uma maneira ativa e ser reconhecido por aquilo. Quantas pessoas a gente conhece, principalmente nas nossas equipes, nas nossas empresas, que se não forem reconhecidas, se sentem mal, ficam revoltadas, saem da empresa e assim por diante. Então, essa é a segunda lição a ser aprendida com esse vídeo. É ficar atento, e essas são as regras do jogo. Se você não vai poder contratar somente cristãos, e se você não pode contratar somente cristãos, e mesmo que sejam cristãos, muitos deles têm essa mesma falha, você tem que entender que essas pessoas têm vaidade, e você tem que estar atento para que você possa fazer uma gestão que leve em consideração essa perspectiva da vaidade que as pessoas que você contratar
com certeza vão trazer na bagagem. O terceiro ponto é não tentar roubar a glória de Deus. Olha só que interessante isso. Quando você está numa empresa, você é analista sênior, por exemplo, e você tem um colega que também é analista sênior. Não é muito chato quando essa pessoa fica tentando determinar o que você tem que fazer, te dizer o que fazer como se fosse seu chefe? É muito chato, não é? Só que se chegar o seu chefe para poder determinar o que você tem que fazer, você não se sente assim tão mal, né, ou não é? Então, quando a gente atribui, e mais uma vez Deus na sua sabedoria estava certo novamente, quando você atribui a Deus a glória e os louros pelos resultados, você elimina outro camalhaço de conflitos que você poderia ter com as pessoas. Porque nós somos todos iguais. Claro que nós temos características diferentes, mas nós estamos na mesma condição de analista sênior, né? Ou de pecador, de ser humano sênior, né? Nós estamos mais ou menos nas mesmas condições. Então, quando você tenta roubar a glória de Deus, você se coloca numa posição em que você vai gerar conflitos. Isso é muito interessante. Dentro da empresa não é diferente. Então você precisa ter atenção para que você não faça uma gestão direta de pessoas que estão no mesmo nível que você. Se você é um alto executivo, por exemplo, um gestor, e se você é um CEO, você tem que ter atenção também se não tem algum gestor tentando se sobrepor ao outro. Então é ficar atento também a esse ponto. O quarto ensinamento que me veio à mente sobre essa passagem foi que a equipe gosta de ser reconhecida. Eles gostam de sentir que fizeram parte do processo. Olha só, os homens de Efraim, da tribo de Efraim, ficaram revoltados por não ter participado da guerra. Eles não sabiam, né? Provavelmente não tinham, se sabiam, não tinham a mesma fé que Gideão tinha de que daria tudo certo. Mesmo Gideão duvidou ali no final, ficou com um pouco de medo e Deus pediu a ele para descer na tribo dos midianitas, e ali um deles teve um sonho revelando que Gideão venceria a guerra, por exemplo. Então, imagina, esses caras estavam dispostos e ficaram revoltados por não terem ido à guerra. Então, pela participação, pela contribuição, eles estavam dispostos a ir para a guerra. Eles não ficaram agradecidos por não ir, eles ficaram chateados por não ir. Então a equipe ela é muito similar. Mesmo a equipe de voluntários, por exemplo, às vezes você pensa, não vou delegar porque eu não quero dar trabalho, a pessoa quer. Ela quer o trabalho, ela quer se sentir útil, ela quer sentir que faz parte da equipe e que contribui para aquela equipe. Então não delegar não é um ato eficiente, é um ato ineficiente. Você vai destruir a sua equipe, vai ficar sozinho, não vai conseguir resolver todas as coisas. Então você precisa delegar, você precisa reconhecer, e é impressionante, é até uma pedra de tropeço da perspectiva da vaidade, a forma como as pessoas valorizam o nosso reconhecimento enquanto gestores. Quem somos nós para reconhecer alguém? Nós não somos melhores do que ninguém. Só Deus pode efetivamente nos reconhecer e só o reconhecimento dele equivale. Mas na prática, a equipe quer o nosso reconhecimento. Ela quer ouvir, você fez um bom trabalho, e ela quer ouvir de você, que é gestor. Então cuidado com a vaidade, mas você precisa se esforçar para reconhecer a equipe. E talvez, pode ser estranho e contra-intuitivo, mas talvez o seu trabalho vai ser só colocar as pessoas certas no lugar certo e reconhecer quando elas fizerem um bom trabalho. E aí você está aí se esforçando, se matando de trabalhar. Talvez o que você precise é só isso. E por fim, é importante a gente perceber que o ano passa e a gente faz entregas contínuas o tempo todo, todos os meses, todas as semanas, ainda mais hoje em dia, nesse mundo dinâmico em que a gente vive, e muitas das vezes a gente esquece o que a gente entregou. Então, os homens da tribo de Efraim, quando perceberam que eles realmente tinham feito uma contribuição relevante, eles se acalmaram. Então, é importante você com a sua equipe fazer pontos de controle, pontos de situação, né, ou reuniões de acompanhamento para que vocês possam refletir sobre o que foi feito. Olha os resultados que nós entregamos, isso aqui ainda temos que melhorar, mas olha as coisas boas que nós já fizemos. Eu sugiro fazer isso ao final de cada 15 dias, uma coisa menor, com a sua equipe mais local, cada equipe, né, subequipe com seus membros. A cada mês você pode fazer, por exemplo, do gerente com a equipe toda. A cada trimestre você vai revisar suas metas, indicadores, OKRs, etc. E anualmente, obviamente, a revisão do ano, você precisa ter isso.
nas empresas onde eu sou executivo, a gente faz semestralmente também. Então chama todo mundo, faz uma grande reunião, fala do que foi bom e do que foi ruim. Então são essas as 5 lições que eu aprendi com o Gideão na minha devocional de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês possam adotar a liderança humilde. E tem outros vídeos aqui também sobre a humildade enquanto um ativo estratégico, um comportamento estratégico e como isso pode ser benéfico para o que você está entregando, para o que você está tentando conduzir e liderar na sua empresa. Até o próximo vídeo.